Olá você, querido ouvinte, estamos aqui mais uma vez na Rádio Musical 105.7, começando um Bíblia JFA Conecta, download da Palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Paulo Oliveira, estou aqui com você nessa próxima hora para falar de coisas da Bíblia. Bíblia JFA, o aplicativo de Bíblia mais popular aqui no Brasil, o segundo maior do mundo, que leva para todos os milhões de brasileiros o conteúdo da Palavra de Deus. Como nós temos dito nesse programa, escondi a tua palavra no meu coração. Então, download da Bíblia no seu coração. Esse é o momento em que você pode receber um pouquinho do eterno sobre o seu transitório. Então, celebre esse instante, reserve esse instante, essa quase uma hora juntos para ler, entender, refletir, meditar sobre a palavra de Deus. E ao final vamos orar poderosamente sobre aquilo que ela nos revelou na tarde de hoje aqui em São Paulo. Você também pode nos acompanhar, não ouvindo apenas o rádio, pelo nosso site. Então, www.fmmusical.com.br no YouTube, ou então ainda nas nossas mídias sociais da Bíblia JFA. Você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no YouTube da Bíblia JFA e nos enxergar, não apenas nos ouvir. E para enxergar, você não vai ver apenas a mim hoje aqui. Estou muito bem acompanhado. Hoje comigo está o pastor Beto. Boa tarde, Beto. Boa tarde, pastor Paulo. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Estão nos acompanhando pela rádio, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Agora são 16 horas e 2 minutos para quem está nos assistindo ao vivo. E você que está assistindo a gente depois pelo YouTube, em algum momento que você puder, porque o programa fica gravadinho lá, já fica o aviso. Todas as terças, às 16 horas, nós estamos aqui no Bíblia JFA Conecta. E como sempre, pastor Paulo, hoje nós temos de novo promoção, novamente promoção. Ao final do programa nós vamos sortear um presente especial que a equipe da JFA preparou para você. E para participar do sorteio, você já sabe, precisa responder uma pergunta através do nosso WhatsApp. E a pergunta de hoje é: de qual cura você precisa? Eu vou repetir: de qual cura você precisa? Envie a sua resposta pelo nosso WhatsApp. O número é DDD 11 3655 7627. Eu vou repetir. E parece um número comercial comum, mas é o nosso WhatsApp, porque é um WhatsApp comercial. 3655-7627. Quando enviar a tua resposta, diz para nós de onde você está falando, cidade, estado, país. A gente quer saber onde você está. Nós vamos sortear aqui um presente super especial que o time preparou para você. De qual cura você precisa? Nós queremos também te encorajar a convidar agora, nesse momento, alguém que você queira abençoar com aquilo que vai acontecer aqui no programa de hoje. Para conhecer o nosso programa, pega o link dessa live e encaminha para uma pessoa. Nós vamos compartilhar com você aí no chat do nosso canal do YouTube o link desse programa que está acontecendo aqui ao vivo e você compartilha com quantas pessoas você quiser. E para quem está assistindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Aliás, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado e vai ficar ao par de tudo que acontece no nosso canal do YouTube. Lembrando que diariamente nós temos vídeos bíblicos, palavra, mensagem, música, de fundo, paisagem. Todos os dias às 8h45 e às 18h45 nós divulgamos um conteúdo bíblico na voz do pastor Cornélio. Responda a pergunta de hoje, a gente conta com a sua participação aqui no nosso programa, comente no nosso chat, fala de onde você está conectado, faça perguntas da palavra, afinal de contas a gente quer construir, quer fazer esse programa junto com você. É isso aí, Paulo. Boa tarde. Muito bem colocado, Beto. Nós estamos aqui oferecendo tanta coisa para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas. Eu tô vendo aqui o nosso canal, olha lá, tá com 49.400 inscritos. Mais 600 aqui, chegamos nos 50 mil, hein? Vamos comemorar 50 mil hoje durante o programa aqui? Vamos lá, vamos atingir 50 mil, Paulo. Você já pode convidar o seu amigo aqui para se inscrever no nosso canal, vai receber todo esse conteúdo que foi colocado e vai poder ser lembrado a toda terça-feira às 16 horas que nós temos esse encontro marcado Bíblia JFA Conecta. Muito bem, nós temos esse programa
a função de anunciar e espalhar a palavra de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia é um livro eterno, atemporal. Ele pode falar tanto com você hoje, quanto falou há 2000 anos atrás, com um dos discípulos de Jesus, ou um dos habitantes de Jerusalém, que ouvia Jesus falando naquela montanha, na Galileia, no Sermão do Monte, ou então ainda com 2000 anos para trás de Cristo, quando Abraão estava escrevendo a sua história. A Bíblia é um livro eterno e ela pode falar na sua necessidade hoje. Não é como um outro livro qualquer que você tem, que precisa de um começo, meio e fim para ter uma estrutura. Não é como um outro livro de ciência ou de conhecimento humano que perde validade conforme as coisas evoluem. É o livro mais lido, mais vendido, mais produzido na Terra desde que começou. Então, a Bíblia é um livro especial. E nós temos o privilégio, o poder de lê-la e entender no nosso momento, na nossa situação. Estamos numa situação assim. Estamos num momento muito especial da sociedade e queremos hoje trazer uma palavra especial que veste esse momento e que também tem tudo a ver com a pergunta do dia, não é mesmo? E já que a pergunta é do dia, a resposta está no versículo do dia. Conecta com o versículo do dia. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Conecta com o versículo do dia. Tremenda palavra de Jesus, muito atual, na voz do pastor Cornélio Augusto, nosso amado pastor, que tem aqui traduzido quase a Bíblia em áudio. Você pode ouvir no nosso aplicativo e a cada terça-feira aqui uma mensagem que ele traz, hoje falando desse texto de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32, Jesus declarando: Eu não vim aqui para tratar dos sãos, porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Esse texto aqui tem um contexto, né? Nós entendemos aqui, quando o pastor Cornélio começou a falar, no versículo 31, é Jesus respondendo, disse-lhes. Então ele estava respondendo a um questionamento. Estava acontecendo algo ali que deu essa resposta. Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. E antes de falar desse contexto, essa pergunta eu quero fazer para você. Você se sente necessitado de um médico? Porque se você acha que não está doente, não precisa de médico. Não vai ouvir. Se você não tem consciência do problema, jamais vai ter consciência da solução. Aquele que acha que está bem, ele vai continuar no seu erro. E muita gente boa erra nesse lugar. A pessoa tem um vício, aí ela fala: não tem problema nenhum. Na hora que eu quiser eu paro. Já parei 1000 vezes. Então, não admitiu, não realizou, não percebeu que tem um problema. Eu gosto de palavras, né? E eu sempre uso essa palavra realizar para explicar esse ciclo em nossa vida. Realizar, em português, tem 3 definições. A primeira delas, não tão conhecida, é essa que eu acabei de dizer. A pessoa não realizou que tem um problema, ela não percebeu, ela não discerniu, ela não caiu na real. Esse sentido é o maior sentido de realizar em inglês. O to realize, em inglês, é perceber. Quando você realiza, é quando você entende. Acende uma luz. Então, primeira coisa para você que está doente, você tem que entender que está doente. Tem que entender que precisa de ajuda. Tem que entender que não vai sair sozinho. E essa é uma característica muito peculiar do cristianismo, porque é uma religião que está dizendo às pessoas que elas não vão dar certo sozinhas.
que a solução não está dentro, está fora, que não adianta lutar, que não adianta tentar, que não adianta ser, porque nunca será o suficiente. A Bíblia declara 2 vezes nos Salmos que não há um justo, nenhum sequer. Todos se corromperam, todos pecaram, todos caíram, todos estão em necessidade. E se você, por alguma razão, meu ouvinte, minha ouvinte aqui, acha que não precisa, saiba que essa é a maior doença. Tem um ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver, né? Uhum. Eu até faço essa analogia, falo, o pior cego é o que não quer ouvir. Porque além de cego, ele não ouve, aí então como é que fica? Né? Tem 2 problemas, então. 2 problemas. Então você precisa entender a situação que está vivendo e aceitar que existe alguma coisa fora de você que é uma solução. E este alguém aqui é Jesus, porque ele está dizendo, eu sou médico. Ficou até famoso dizer Jesus, o médico dos médicos. Então, se você não quer o médico, não tem efeito. Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que estão enfermos. E ele continua, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aqui então são 3 palavras, justos, pecadores e arrependimento. Como é que isso se conecta? JFA conecta. Aí vem o contexto. Jesus estava na casa de Levi, um dos discípulos, um dos 12, que era um publicano. E depois disso, versículo 27, Lucas 5, 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Então aqui está o chamado de Levi para ser um discípulo. Ele estava assentado na recebedoria. Esse nome já diz tudo, né? Aliás, eu não me lembro de uma Receita Federal com nome tão apropriado. O governo, ele é um tentáculo de um povo mesmo, porque ele tem a procuradoria e agora tem a recebedoria. Quer dizer, se você não aparecer, ele vai atrás de você. Eu lembrei daquela canção, tudo que eu tenho é seu. Se imposto fosse imposto, não seria imposto, né? Alguma coisa que é imposta nunca é bem-vinda. O Levi tinha uma profissão muito, muito, muito mal vista em Israel. Ele era o que se chamava de publicano. Não apenas porque ele estava lá para cobrar impostos, coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Aqui em São Paulo nós temos o impostômetro, lá na 15 de novembro, mostrando quantos bilhões, e agora está no nível dos trilhões, o governo arrecada e o cidadão paga. E você paga imposto direto e indireto, você paga imposto quando compra um produto, você paga, obviamente, o seu imposto de renda quando vem a declaração anual. Então, essa função de cobrar impostos não é muito popular, não é muito interessante, ainda que necessária, né? Eu estou aqui falando tudo isso, conheço muita gente, são meus amigos, inclusive fiscais da Receita, já conheci secretários da Receita. O Brasil, claro, precisa de arrecadação. Mas no caso de Levi, ele tinha um agravante. Ele não estava cobrando imposto para Israel. Ele não estava cobrando imposto para melhorar o país. Ele não estava arrecadando dinheiro para fazer estradas, hospitais e serviço público. Ele estava ali arrecadando imposto para Roma. Então ele era um judeu traidor da pátria. Ele era um judeu que tinha se vendido ao poder do Império Romano e ele coletava impostos para os romanos, que, como vocês sabem, estavam bem longe lá da Palestina e, portanto, os coletores de impostos, os publicanos, eles eram conhecidos por serem corruptos. Ou seja, ele pegava para ele mesmo e deixava lá o César sem tudo que ele merecia. O dai a César o que é de César, que Jesus falou, não era assim. Era 1 para mim, 1 para você. 2 para mim, 1 para você. Então, esse personagem tão mal visto foi chamado por Jesus para ser um dos discípulos. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Dá para perceber só aí que ele tinha um coração.
E aqui vem o nosso ponto. Dificilmente, quando eu falo essas coisas do publicano, você vai se identificar com ele. Porque você não se considera tão ruinzinho assim, né? Você não é um traidor da pátria. Você não é um corrupto no seu coração, diante dos seus olhos, ainda que a Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Então, mas ninguém se considera isso. Então, quando você olha esse negócio, fala, eu não sou o Levi, não. Mas o Levi tinha um bom coração, ele tinha um amor pelas coisas de Deus, ele tinha uma vontade de ser diferente, e assim como Zaqueu, o outro publicano super famoso que morava em Jericó, e Jesus mandou descer da árvore e falou, vou na tua casa, ele aceitou aquele convite e deixou tudo. Deixou tudo. Começou a seguir. E aí ele fez um grande banquete em sua casa, portanto dá para perceber que ele morava numa casa boa e tinha grana para fazer o banquete. Então provavelmente ele era mais bem de vida do que o Pedro, o Tiago, o João e o Barquinho. Ele estava lá numa situação social ruim por conta daquilo que ele representava, mas numa situação financeira boa por conta daquilo que ele arrecadava. E quem eram os amigos dele? Eram os outros publicanos. E havia ali uma multidão de publicanos. Então juntou toda a corregedoria, coletadoria, recebedoria, procuradoria. Estava todo o pessoal do aparato de captação de recursos na casa do Levi. E os escribas e os fariseus murmuravam com os discípulos de Jesus. Quem são os escribas? Os que escreviam a Bíblia, os que copiavam a palavra de Deus. Gente que se considerava muito, muito especial, porque para ser um escriba não podia ser qualquer um, não. Ele tinha que ter um treinamento, ele tinha que ter um conhecimento, ele tinha que ter um preparo e uma dedicação total àquilo. Eu fui a Israel, uma das vezes que eu fui a Israel, fui visitar lá as ruínas de Massada. São ruínas perto do Mar Morto, um dos últimos baluartes da resistência dos judeus aos romanos. É uma montanha no meio do deserto, muito interessante, inacessível, e que eles criaram lá em cima uma cidade. Em cima daquilo que o próprio rei Herodes tinha construído como uma fortaleza. O Herodes, o rei, na época que Jesus nasceu, ele tinha uma paranoia, que ele queria ser morto. Então ele construía lugares inexpugnáveis. E esse Massada é um desses lugares inexpugnáveis. E tem as ruínas muito bem preservadas ali do que aconteceu. Se você um dia for a Israel, não deixe de visitar esse lugar. E lá no meio das ruínas tinha uma salinha com um ar-condicionado totalmente fechada, que ali é um deserto quente, e ali dentro estava um rabino. Aí eu, se olhar pelo vidro, ele via ele trabalhando. O que ele estava fazendo? Ele estava copiando a Torá. Então, uma Bíblia, que é a Torá, a Bíblia hebraica, o Pentateuco, era produzida naquele lugar. Edição limitada e especial. E aquele homem, então, tinha um cuidado. Eu fiquei ali parado olhando ele ali através do vidro, né? De vez em quando ele olhava para as pessoas e continuava o trabalho dele com pena, né? Tinta, aquele pergaminho, e escrevendo em hebraico aquela letra especial. Vamos falar disso semana que vem, inclusive, aqui, das letras em hebraico. Já tô dando spoiler aí da semana que vem. E aquele homem, então, ele letra por letra copiava de um original para o outro, que ia ser um livro escritos de Massada, com grande valor aí no mercado. Por quê? Porque o escriba tinha que decorar a Bíblia. Ele sabia de cor o que ele estava escrevendo. Além de decorar, ele tinha que copiar letra por letra e conferir se estava certo. Além de conferir, ele tinha uma outra pessoa em cima dele que conferia se o trabalho dele estava correto, se não errou nada. E se ele porventura errasse alguma coisa, escrevesse uma letra diferente, ele tinha que rasgar e jogar fora todo aquele pergaminho e começar de novo. Não poderia ter nenhum erro. Não poderia ter nenhum desvio. Então o escriba, ele decorava a lei, ele sabia de cor, ele tinha todo esse processo para não perder. E isso até é interessante aqui, parênteses do parênteses,
a Bíblia, do ponto de vista bibliográfico, que é a ciência que estuda os livros, né? Existe uma faculdade de bibliografia, como um livro literário, é o livro mais bem preservado da história da humanidade. Não existe nenhum outro livro na literatura mundial que chega perto do que a Bíblia é em termos de veracidade. Então, quando se descobriram lá os escritos do Mar Morto, que foi ali pertinho lá de Qumran, quando se descobriram as estelas, que são os pedacinhos de prata, onde estavam escritos pedaços da Bíblia, e que foram escritos 700 anos antes de Jesus, e os escritos do Mar Morto por volta de Jesus, há 2000 anos atrás, quando você compara aquele material com a Bíblia que você tem hoje, é idêntico. E isso é impressionante. Por quê? Porque não se deturpa. Cópia após cópia, não se muda uma vírgula. Por conta desse processo que os escribas tinham de não permitirem transformações. Então, esses escribas eram homens que conheciam demais a palavra de Deus e que entendiam por ela que Jesus não poderia estar ali junto com o publicano. Do lado dos escribas, tinham os fariseus. Escribas e fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus. Fariseus aparecem só no Novo Testamento. Já reparou que o Velho Testamento não fala de fariseu? Ô, Paulo, pensei que você ia perguntar quem eram os fariseus hoje. Aí a lista é grandona, né? A palavra fariseu tem essa conotação de hipócrita, de conveniente, né? De fachada, de sepulcro caiado, que foi como Jesus chamou a eles lá. Por quê? Porque os fariseus, eles eram doutores da lei. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia e acabou o templo de Jerusalém, os sacerdotes, eles perderam função. Porque os levitas, o nome Levi vem inclusive disso, levita, né? O levita, ele cuidava das coisas do templo. Ele estava lá apoiando, auxiliando aqueles sacrifícios que diariamente se faziam e atendendo o povo e dando quais eram os sacrifícios que eles tinham que fazer para perdão de seus pecados, julgando o povo. Quando acaba o templo, quando se destrói o templo de Jerusalém, na invasão babilônica, perdeu-se a noção de lugar. E então surgem os fariseus e as sinagogas, que até hoje temos aqui, que não é o templo, mas é um lugar de estudo. A sinagoga é uma casa de estudo da Bíblia. E o fariseu é um doutor da lei, que vai ler e ensinar o povo o que fazer para que não caia novamente no erro que originou a destruição do templo. Então os fariseus eram os que ensinavam o povo como eles deveriam se comportar, como eles deveriam interpretar a lei de forma tal que Deus não se desagradasse. Escribas e fariseus, portanto, estavam juntos ali, olhando Jesus, olhando o Filho de Deus, olhando o Messias, olhando aquele que veio para salvar a todos e julgando, porque ele estava se banqueteando na casa de um publicano. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Aquele que estuda muito, que se prepara muito, que acha muito, tem uma grande capacidade de julgar o outro que chegou ontem. E acha que o pequenininho ali não faz nada. Jesus falou severa e duramente contra publicanos, aliás, contra fariseus e escribas. Ele conta essa história. 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. E o fariseu, estando em pé, orava assim: ó Deus, graças te dou, que não sou como os outros homens, adúlteros, imundos, pecadores, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Então é um doutor da lei, é um que se justifica, ele acha que ele é bom, ele acha que ele é justo, ele acha que ele faz, portanto ele não precisa de ninguém. Esse é o fariseu. E o publicano, sem levantar os olhos, batendo no peito, dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz aqui: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
Então, a minha pergunta para você hoje aqui é: você se considera pecador? Você se considera doente? Você se considera necessitado de Deus? Ou você está mais para bater a mão no peito e proclamar: eu faço isto, eu faço aquilo, eu dou esmola, eu ajudo o próximo, eu sou bonzinho, eu tenho boas intenções, Deus vai entender que eu sou amigo dele, ele vai deixar entrar no céu porque eu mereço. E aí? Você precisa de algum tipo de cura? Você está procurando um médico ou você está aqui como um advogado defendendo a sua causa? Para entender um pouquinho mais do que isso, nós vamos aqui ver como é que os nossos ouvintes estão falando, né, Beto? Olha, Paulo, esse assunto realmente pegou de jeito o coração das pessoas, os nossos ouvintes, gente de tudo quanto é lugar do Brasil, de fora, tem irmãos aqui de Portugal, literalmente abrindo o coração. Você que está me acompanhando aí pelo canal do YouTube da JFA pode testificar. E as pessoas falando aqui das curas que elas precisam. Mas antes de comentar um pouquinho, falar de onde as pessoas estão falando, citar algumas respostas e comentários enviados, eu quero lembrar novamente da nossa promoção. Depois dessa explicação do texto de Lucas, talvez fique mais fácil você responder a pergunta de qual cura você precisa. Responda pra gente através do nosso WhatsApp. O número é DDD 11 3655 7627. Vou repetir, DDD 11 3655 7627. E em nosso próximo bloco, no momento de reflexão, nós vamos comentar sobre as respostas. Mas por hora, Paulo, pessoas estão falando aqui conosco, olha só, Portugal, Rio de Janeiro, a gente tem uma parceria com o Rio que é impressionante. Eu gosto. Eles estão aí com a gente. Sejam bem-vindos, cariocas, fluminenses. Gente falando conosco aqui do Rio, de Portugal, São Luís, São Pedro, Aragarças, essa cidade eu não conheci ainda, em Goiás. Irmãos falando conosco aqui do interior de São Paulo, Norte, Nordeste. Me chamou a atenção aqui a mensagem do Bruno Cibas. Bruno, nós estamos aqui, vamos orar por você daqui a pouco. Ele disse: esse câncer da alma já me corrói. Para não causar suicídio, tenho tomado remédio para dormir e foi o que eu fiz agora, minutos antes de chegar a mensagem de vocês ao vivo. Olha isso aí. Nós vamos orar por você, Bruno. Nada de suicídio. Tem gente falando aqui conosco de Campina Grande. Aliás, eu já falei aqui alguns programas atrás. Agora no que seria o feriado de carnaval, o pastor Paulo Oliveira vai estar lá na transmissão online do Consciência Cristã aí em Campina Grande. Maria José, já vai avisando a turma aí. E eu quero comentar aqui também, Paulo, alguns dos motivos de cura que as pessoas estão dizendo. Quais são as curas que elas precisam? Olha esse aqui forte. Uma família inteira aqui, eu vou preservar alguns nomes. Eles disseram que precisam todos de cura porque recentemente perderam uma filha de 25 anos. Que tremendo. Estão lá, imagina com que dor. A alma. Gente aqui falando que tem dificuldade de se concentrar na oração por muito tempo, dúvidas sobre oração, pessoas falando que o maior desafio e a cura que ele precisa tem a ver com a vontade da carne, pessoas falando do desafio e das curas que precisam vivendo num mundo tão corrompido, desligar a mente desse mundo, ligar no céu, esquecer os problemas, pessoas falando que tem sofrido com esfriamento espiritual. Paulo, muita coisa, esse assunto é pertinente. A despeito de pandemia, é um tempo de muita enfermidade espiritual. Agora, como você bem colocou, o primeiro passo as pessoas já deram muito bem dado. Reconhecem que estão doentes e, portanto, precisam de um médico. De fato, eu nunca vi alguém são procurar um médico. O mais perto disso, que também está errado, é quando as pessoas hoje consultam no Google os seus sintomas e chegam lá para o médico e diz: faça isso por mim. As pessoas fazem assim também com Jesus. Dão uma listinha, como você disse, para ele autenticar embaixo. Não se trata disso, né, Paulo? Estamos falando de outra coisa muito, muito, muito diferente. E olha, eu gosto muito de ver esse chat aqui, porque você que está ouvindo e participando, você pode realmente ajudar. Eu estou vendo aqui a Laiane, que é de Portugal, ela sempre está aqui no programa, né, dizendo que esse programa é uma bênção. Muito obrigado, Laiane, porque você é nossa ouvinte preferencial aqui, e desde Portugal.
E ela tá trocando mensagem aqui com o Bruno, viu? O Bruno que tá falando dessa questão de suicídio. Então isso é muito importante, porque você nesse momento manda uma mensagem que a sua experiência, a sua cura, a sua história, ela fala com o outro irmão que tá do lado aí. Porque o que eu tô dizendo aqui são palavras, mas vida é o que Deus tá dando. Então, participe, mande a sua mensagem, coloque a sua necessidade, mas também coloque a sua resposta. Que nós estamos aqui para fazer a palavra de Deus brilhar. E eu queria, nesse momento aqui, fazer uma reflexão, né? Nosso momento de reflexão em cima de tudo isso que nossos ouvintes estão escrevendo. Conecta com a palavra. Momento de reflexão com o pastor Paulo Oliveira. Qual que é a minha reflexão? Além do texto que nós lemos aqui de Lucas 5, existe um outro texto muito interessante, que é a razão pela qual nós estamos falando desse assunto hoje, saúde. Você sabe que todo primeiro dia do mês, nós temos aqui na Bíblia JFA o Dia da Boa Notícia. Então é um plano de leitura que começa 4 dias antes, portanto nesta sexta-feira vai começar o Dia da Boa Notícia de fevereiro. E cada plano de 4 dias tem um tema. O tema desse mês é saúde. Saúde. Então, temos que entender o que significa esse texto, que é o texto que você vai poder compartilhar com os seus amigos e irmãos dia 1º de fevereiro, na segunda-feira. Esse texto que eu li hoje, Lucas 5, que Jesus veio para os que são doentes. Os sãos não precisam de médico. Você vai poder mandar esse versículo e criar uma mensagem como essa que eu acabei de falar aqui para o seu amigo. Assim como a Laiane está fazendo com o Bruno aqui, você pode mandar uma mensagem dizendo: olha, eu sei que você não está vendo saída. Eu sei que você está se sentindo preso, mas existe uma solução. Porque o médico é aquele que não apenas faz o diagnóstico, mas o que traz o remédio, que é a medicina. Em português essa palavra perdeu um pouco o sentido, mas em espanhol ou em inglês, medicina é remédio. Então, o médico traz a medicina. São as duas coisas. Ele diz o que está acontecendo e ele diz como resolver o seu problema. E é isso que você precisa. Primeiro, entender o diagnóstico. E depois, o tratamento e a posologia. Deus está aqui para resolver um problema que você considera insolúvel. Quantas vezes você já não foi ao médico achando que ouviu uma terrível notícia e recebe uma boa notícia? Porque ele fala: eu sei o que você tem e eu sei como resolver o seu problema. Vai ficar bom. É certo que todos morrem um dia e, portanto, morreremos de uma enfermidade. Mas também é certo que antes de morrer, dezenas, se não centenas de vezes, nós passamos por problemas e somos curados. Então, Jesus está aqui para curar e você é o assistente. Você vai poder, no dia 1º de fevereiro, dar uma boa notícia para alguém que precisa dessa medicina. Mandar esse texto de Lucas. Então, a partir de sexta-feira, você vai ter essa oportunidade. Entra no plano Dia da Boa Notícia, Saúde. Sexta, sábado, domingo, você vai receber devocionais. Você vai receber preparação de como orar, de como se preparar, a quem enviar essa notícia. E no dia 1º de fevereiro, vamos todos dar uma boa notícia para os nossos amigos e irmãos. E eu quero ler o texto que corrobora isso. Todo o nosso Dia da Boa Notícia tem lá a devocional, tem o vídeo. E esse aqui tem um vídeo que sempre a Elisa, a nossa evangelista que faz, né? Elisa toma. E ela coloca esse versículo aqui que eu vou falar com vocês nesse texto do Dia da Boa Notícia. 1 Tessalonicenses 5, 23. Está escrito lá assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Você é constituído dessas 3 coisas.
Espírito, alma e corpo. E o seu corpo adoece com a Covid, por exemplo, e tem remédio para isso. Existe como se prevenir, não é uma coisa absoluta, nem a vacina não é? Mas é uma prevenção. Então você toma uma vacina e está se prevenindo. Ela é perfeita? Não, mas é uma prevenção. E que mais? Eu posso tomar vitamina D, eu posso tomar... Então existem prevenções que podem ser feitas e existe tratamento. Ou seja, se você está com a enfermidade, você tem que saber como se tratar. A minha esposa é médica, a Leni é médica, ela tem tratado centenas de pacientes que vêm com essa questão. A mídia diz que não tem tratamento, que não tem cura. E essa é a pergunta do dia aqui, né? Tem cura ou não tem cura? Então, Jesus, ele traz cura para o corpo. É claro que nós cremos que Jesus traz cura para o corpo, mas ele também traz cura para a alma. E quando o Bruno fala dessas coisas, ele está falando da sua alma. Então eu quero dizer para você, Bruno, não é um remédio que vai resolver o problema, porque o remédio, ele vai tratar do seu físico, ele vai tratar do seu químico, ele vai diminuir depressão, dopando, amortecendo, fazendo dormir, que é uma maneira química do seu corpo reagir. E isso é importantíssimo. Então eu não estou nem um pouco contra isso. Mas a questão é além do físico, ela está na alma. Se no físico estão as sensações, na alma estão os sentimentos. Então esta angústia, a tristeza, a dor da alma, ela não está no corpo, não é um beliscão, não é um furo, é algo que dói dentro, que você não consegue pegar. E Jesus, ele cuida das questões da alma e cuida das questões do espírito, que é o que se relaciona com Deus. Então a cura de Deus é corpo, alma e espírito. Nós vamos estudar isso nesse dia da boa notícia que, mais uma vez, sexta-feira ele começa. E hoje nós vamos orar por isso. Problemas da alma podem ser paliativamente cuidados com remédios, mas tem que ser tratados aonde eles estão, na alma e não no corpo. Problemas espirituais, porque existem problemas espirituais. Quando Jesus fala lá de possessão demoníaca, isso é um problema espiritual, que ele diz que sai com jejum e oração. Então existem potestades, entidades que estão oprimindo a sua vida. E oprimir é isso, tem aqui esse microfone na minha frente. Ele é de espuma. Eu aperto ele se deforma. Porque é espuma. Então essa pressão que eu faço deforma esse objeto. Agora, se eu apertar o meu celular, eu posso apertar com a mesma pressão, ele não se deforma. Os dois estão sendo oprimidos pela minha mão. Pressão em cima. E essa pressão, alguns reagem como espuma, outros reagem como aço. Quando nós estamos debaixo de opressão, alguns de nós vergam sobre esse peso. E aí vem a depressão, porque você está sendo oprimido. E Jesus cura opressão. Ele fortalece a sua alma de tal sorte que você não tem mais que se dobrar, mas sim resistir àquilo que está acontecendo de fora para dentro. Então, Jesus é o médico da alma, é o médico do corpo, também é o médico do seu espírito. E aí, Beto? Interessante, Paulo, que uma vez um médico, um cientista, quando eu trabalhava em Fortaleza, tive um problema sério de coluna, e ele me explicou a diferença. Ele, que era um estudioso, fazia a transliteração dos textos originais da medicina para fazer uma exegese, entender o que estava errado na interpretação dos dias de hoje. Fantástico. E aprendi muita coisa com ele, entre outras que a diferença entre enfermidade, que tem a ver com aquele que precisa dos cuidados da enfermagem, a diferença entre enfermidade e doença, que o doente é aquele que tem dor, e o terceiro grau de dificuldade são as lesões. E você está falando, ampliando a questão da cura aqui para corpo, alma e espírito. E as pessoas estão aqui no chat interagindo conosco, falando de doenças físicas.
pessoas que falaram que receberam um diagnóstico de câncer. Aliás, pessoas falando dos seus motivos de quais são os lugares onde elas precisam de cura, e outros dando testemunho, encorajando um ao outro. Eu acho, como o Paulo comentou, que isso é enriquecedor aqui no chat. Pessoas falando dos seus problemas espirituais. Alguém disse aqui pra mim que eu descobri um câncer e Deus me curou. Senti a presença de Deus na minha vida. É um testemunho. Mas tem gente aqui falando que tem precisa de cura pros medos dela, pra vida espiritual dela, porque ela tem um bloqueio terrível. E um outro mais corajoso aqui, o Santiago, ele falou que precisa de ajuda com pornografia. Eu sou aprisionado com isso, Paulo. E tremendo, isso é alma e espírito, não é? Doença, enfermidade. Alguém que colocou aqui pra nós que... E as pessoas estão encorajando uns aos outros, né? Uma irmã falou, a Amanda, dizendo que ela é estéril, não consegue ter filhos. Imediatamente outra irmã comentou que do testemunho dela, que ela também passou por isso, e hoje ela tem 2 filhos, a Eline da Silva. Ela tem o Rian, de 11, e a Raquel, neta, de 2 anos. Ela é de Santo Antônio de Jesus da Bahia. Olha aí, Amanda, o testemunho. E os diferentes lugares também que eu quero destacar, que os irmãos estão falando conosco aqui de São Fidélis, Campina Grande, através do WhatsApp, as pessoas falando conosco de Macaé, Vitória, Uberlândia, Cabo Frio. E eu vi aqui uma mensagem que também me chamou a atenção. Falamos aqui também. Boa tarde, eu preciso de cura para minha mente e alma. Tenho sofrido com depressão e pensamentos ruins. Quem colocou isso foi a Bruna de Cabo Frio, do Distrito 2. Bruna, você já deu o primeiro passo. Você já reconheceu a sua enfermidade. Já apontou o lugar que você precisa de cura. E nós todos estamos aqui hoje diante do médico dos médicos. Certamente Deus vai atuar nessa tua questão. Amém. Eu acho muito importante cada um de nós entendermos aonde Jesus é necessário. Onde nós precisamos desse médico dos médicos. Porque realmente, como o pastor Beto disse aqui, se você tem um problema físico, é um tratamento, é um remédio que vai colocar lá no músculo, que vai colocar lá no nervo, que vai colocar na pele, aonde está o seu problema, para tratá-lo fisicamente. Mas se é um problema interno, como a depressão, como a angústia, como essa opressão que esse ambiente social nos traz, más notícias, más notícias, más notícias, e você, quando está se levantando, recebe uma outra paulada, então você vai desistindo, a sua capacidade de crer vai diminuindo, e você vai então abrindo mão do seu futuro, por causa de um presente que não está bem. Esta é uma cura que nós temos que declarar aqui em nome de Jesus. É o seu estado de espírito. Como está o seu espírito, que os ingleses até traduzem por mente, né? State of mind é como que você está pensando. Então, essa relação com Deus é uma relação racional. Nós vamos orar hoje aqui agora por você, para que seja no físico, seja na alma, seja no espírito, haja uma cura. E eu quero dizer também mais uma coisa que poucas pessoas podem entender no dia a dia. Quando nós estamos doentes, nós queremos um remédio. E Deus nos criou com a condição de nos curarmos. Então, o seu pensamento, a sua mente, ele faz parte desta cura. Está mais do que comprovado. E quando você acredita, quando você tem a fé, isso ajuda na própria cura física. Agora, a sua inteligência, o seu raciocínio, aquilo que Deus deu ao homem como condição de sobrevivência, é o que vai fazer com que ele saia das situações de perigo em que ele vive. Portanto, a medicina, como ciência, é fruto do dom de Deus, da capacidade humana de raciocínio, de entendimento e de conhecimento. E temos a medicina aqui para nos ajudar. Agora, quando não há medicina, tem milagre. E sabe, Paulo, eu lembrei também que um bom médico, um verdadeiro médico, já que cura remete ao médico dos médicos, ele não atua nos efeitos, ele vai na causa das doenças, né? E eu, observando aqui as mensagens, eu olhei aqui, essa família, eu vou citar lá novamente, lá do bairro de Cidade Tiradentes, de Guaianazes, a irmã Itamara, o esposo dela, Jorge Muniz,
e os filhos Hugo, Giovana e Isabela, eles disseram que esses que perderam a filha mais velha, Bruna, de 25 anos, eles disseram que precisam de cura do Senhor porque essa menina, a Bruna, que agora está escondida com Deus para a eternidade, ela era referência para todos eles. Então imagina a dor dessa família, a causa da dor qual é. Eu tenho aqui também, Paulo, alguém falando, Alicia lá de Salvador, da Bahia, dizendo que o filho dela, ele é um dependente químico e ela precisa desse tipo de cura. Eu vi aqui também, ainda falando das dicções, né? Que o Leandro Antenas, de Minas Gerais, ele declarou aqui que ele precisa da cura dos vícios das drogas. Então, e também a Evelyn, do Rio de Janeiro, falando da cura familiar, conjugal, espiritual. As pessoas falando dos seus problemas, e o médico dos médicos, ele quer entrar na causa do teu problema. Muita gente aqui falando também de ansiedade, medo, depressão. Quantas vezes estão aparecendo esses temas aqui, são recorrentes. E é fato, nós vivemos essa pandemia também de depressão, doenças da alma. Mas o que causa essa enfermidade? Jesus quer atuar na causa do seu problema. Então eu quero te encorajar nessa tarde, a partir de hoje, além daquilo que você já tem feito, chegar diante desse Deus, desse médico dos médicos. A Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, quem seria o pai da medicina? Senão Jesus. E ele tem condição de te mostrar quais são os passos para você também. O Paulo falou da autocura, de orar pelos seus problemas, mas as questões espirituais às vezes passam por liberação de perdão, por confissão, arrependimento, reconciliação, ajustes, aceitação, fim de rejeição. Esse Jesus tem essa condição de te apontar o problema, você dá os passos que precisa na direção de solucioná-los e você sair dessa tarde aqui, sobrenaturalmente, curado, porque a gente hoje está perguntando para você qual a cura que você precisa. E nós queremos que essa cura aconteça. Então, antes de orarmos aqui, estamos chegando já perto do momento da oração, eu queria dizer como você pode ser curado. Se você tem um problema físico, claro, você deve procurar a medicina. Foi o que Deus deu ao homem como condição de curar a si mesmo. Então, quando você vai ao médico, ele vai fazer esse diagnóstico, ele vai dar um remédio e ele vai fazer um tratamento. Isso não é falta de fé, isso não é contra Deus, isso não é deixar de depender de Deus, isso é crer que Deus nos deu essa condição de entender, de industriar, de construir, de pesquisar, de descobrir e de prolongar a nossa vida através do que é a ciência. Então nós somos absolutamente a favor disso. Além disso, nós temos também um milagre. Agora, o milagre é isso. Milagre é uma coisa estatisticamente improvável. Se milagre acontecesse todo dia com todo mundo, não seria milagre. Seria norma. O milagre é aquilo que acontece raramente, em situações especiais e para motivos especiais. Nós oramos por milagres. Nós oramos por milagres na medida em que você clama a Deus e Ele entende essa necessidade. Deus tem todo o poder. Há muitas pessoas aqui com situações dramáticas, terminais. E isso é muito comum de acontecer, né? O cara vai ao médico, toma os remédios, e aí o médico fala, agora está nas mãos de Deus. Ou seja, eu já fiz tudo que eu podia, não posso fazer mais nada. Milagres precisam acontecer, mas milagres acontecem raramente. Eu quero que você foque na cura que Jesus pode dar na sua alma e no seu espírito, que vai refletir no seu corpo. Eu quero que você foque na maneira como Deus pode mudar a sua forma de enxergar e de sentir, que vai refletir na maneira como você vai se posicionar diante da sociedade. E também quero orar por um milagre na sua vida, para que você não fique à deriva e à mercê do que os outros estão falando ou pensando, mas sim a cavaleiro da sua situação. E acho que hoje o pastor Beto está aqui, vamos aproveitar a sua presença nessas orações, hein, Beto? Vamos orar. E eu quero só destacar um aqui que é tão importante quanto todos os outros milagres que são necessários, mas esse pode, quem sabe, simbolizar todos os demais, considerando que a gente tem em meio à pandemia.
A Lourdes Guerreiro disse que hoje faz 21 dias que a mãe dela, a dona Marlene Barragan, a irmã Marlene Barragan, está na UTI, entubada com o Covid-19. Nós vamos orar por ela. Então, onde você estiver, no trânsito, continue dirigindo aí, mas leve seus pensamentos a Deus, conecte-se conosco aqui agora, ou em casa, se você puder parar suas tarefas, e nós vamos orar, nós vamos chegar diante do médico dos médicos, igual quando você está na sala de espera de um consultório e o médico chama o teu nome, você entra naquela sala e ali você deposita uma grande expectativa, aumenta a tua expectativa. Agora a gente entra na sala do médico, do dono de toda a cura, para o seu corpo, alma e espírito. Senhor, nós queremos invocar o teu santo e poderoso nome aqui nessa tarde, Deus, e levar diante de ti cada motivo comentado, escrito, pensado. Quem sabe essa pessoa que está dirigindo, está ouvindo a gente pelo rádio, não consegue escrever, registrar, mas refletiu, pensou, apontou qual a razão, qual o motivo de cura, qual a enfermidade do corpo, da alma, do espírito. Senhor, quantas pessoas com lutas na área da saúde física, quantos milagres, quantas palavras, quantas sentenças, ó Deus, de morte, quantos já estão desenganados, UTIs, pessoas que já começaram a providenciar os trâmites funerários. Senhor, tem misericórdia daqueles que nesse momento precisam de uma solução para o seu físico, Deus. Nós também trazemos diante de ti aqueles que estão oprimidos no seu espírito, talvez endemoninhados, talvez, Senhor Jesus amado, opressos, já não tem mais controle dos seus pensamentos, da sua mente, já não são mais senhores dos seus raciocínios, totalmente possessos. Só a tua presença, Senhor, faz com que esses demônios se dobrem, tremam. Então ordena, Senhor, a tua libertação, como o Senhor fez com aquele homem em Gadar. Senhor, nós oramos também para aqueles que carregam nessa tarde aqui e aonde a nossa voz, aonde essa oração chega, problemas na alma, pedindo a ti, Deus, que traga cura para a alma do povo. Senhor, é um tempo de depressão, ansiedade, síndromes das mais diferentes, pensamento acelerado, estresse, burnout, síndrome do pânico, medo, Senhor, de todas as formas e tipos que podem acontecer, fobias. Senhor, cura a alma do povo. Vivemos tempos de muita enfermidade, Senhor, seja no corpo, na alma e no espírito, mas nós temos a confiança, a convicção de que o Senhor é o médico dos médicos. Então nós colocamos essas pessoas diante do Senhor e liberamos cura do teu altar. Há um rio, Senhor, há um óleo, Senhor, em Gileade que traz cura. Libera isso sobre aqueles que nos ouvem, que nos assistem, aonde chega, Senhor, as ondas do rádio, os sinais da internet, aonde esse programa toca. Seja, Senhor Jesus, nos consultórios, nos leitos de enfermidade. Afofa esses leitos, abrevia os tempos de internação. Traz as boas notícias, as boas respostas para cada paciente nessa tarde. Nós oramos assim, Senhor, em teu santo e poderoso nome, crendo, Senhor, que o Senhor pode curar e operar sinais, prodígios e maravilhas nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beto, vamos lá. Você orou, agora nós vamos ver que também quem ganhou o nosso prêmio. Tem o nosso sorteio aqui hoje. Rufem os tambores. E o nosso vencedor, a nossa vencedora, ele não podia ser de outro lugar senão do Espírito Santo. É o Osmar de Vila Velha. Parabéns. Parabéns, Osmar. Excelente lugar, gosto muito de Vila Velha. Obrigado pela sua participação, Deus te abençoe. Nós vamos entrar em contato contigo para te enviar o teu prêmio, esse prêmio que a nossa equipe preparou com carinho. Para você que está nos acompanhando pelo YouTube, não esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal. Fique com Deus. A semana que vem tem mais programa, tem mais sorteios. E não deixe de enviar uma boa notícia aos seus amigos, familiares, conhecidos. Participe do Dia da Boa Notícia. Acompanhe o plano de leitura através do nosso aplicativo, a Bíblia JFA Offline, que começa na próxima sexta, dia 19. Siga lá nos dias 30 e 31 as reflexões e ações práticas. E no primeiro dia de fevereiro, junte-se a milhares de pessoas espalhando boas notícias. Até terça-feira que vem. Deus abençoe. Você ouviu pela Musical FM mais Unidade Cristã. Bíblia JFA Conecta, com o pastor Paulo Oliveira. De volta na próxima terça.